Depois do Vila, fui pro Águas de Lindóia, aí voltei no Goiânia, aí fui pro Guarani. O Guarani foi uma experiência fora do normal, tanto de jogador bom, nossa. Eu comecei lá no Sub-20 e logo também virei auxiliar do profissional. Os jogadores subiram quase que todos também, inclusive o treinador também. Experiência inesquecível. Porém, valor financeiro não valia mais. Eu aguentei o máximo que eu pude. É isso que eu quero falar para muitos profissionais. Eu canso de ter oportunidade, abro portas para amigos, indico. Aí eles me perguntam, e quanto? Aí a gente fala o salário, eles não querem, porque como personal eles estão ganhando mais. Gente, infelizmente, eu paguei para trabalhar, muitos pagaram para trabalhar. Eu vou voltar lá no Goiás, o salário que eu ganhava na escolinha, R$ 500, eu cheguei até o profissional e mantive o mesmo salário. E não tem acordo. É assim, foi assim no Guarani, eu subi profissional e não foi aumentado. Na época era o Neto, o nosso gerente, gostava demais de mim, foi importante para minha subida, inclusive um dos que me deu moral para subir, que me chamou para cima. Mas quando eu cheguei nele e pedi aumento, o clube não tinha condição naquele momento. Eu falei, então me desculpe aí, eu vou para casa, porque estou com família e filho recém-nascido. E eu peguei e voltei, entendeu? Então, assim, mas fui no limite, deu 1 ano e pouco. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não tem como, gente, no futebol profissional, a gente no Brasil tem que pagar para trabalhar, tem que aguentar aí 1, 2, 3 anos para firmar na carreira. Se tiver a oportunidade diferente disso, já for direto profissional com salário baixo, vai porque você já está no profissional. Se tiver como você com o salário já bom, nem se diz. Mas essa é uma realidade. Não se iludam que algo diferente disso vai acontecer. Tá? Eu fui tão sortudo que na viagem de Campinas para Goiânia, eu já recebi o convite do Hélio. Foi o primeiro convite depois que eu saí de Goiás. E a partir daí a gente seguiu por alguns anos juntos. Ele me convidou para ir para o Gama. O Gama estava na primeira divisão na época ainda. Uma pena que a gente ficou só 4 meses lá, mas foi um ótimo trabalho. E como sempre, aprendizados, né? Sempre bons aprendizados. Era um elenco de jogadores consagrados, né? Já com a carreira já consolidada. Tinha aí o Sim, lateral direito, campeão brasileiro pelo Botafogo, Paulo Nunes, que dispensa comentários, e um monte de jovens atletas que formaram até aquela base inicial ali do Atlético Goianiense. Gilson, Jairo, Pituca, Robson, Wesley, nossa, Jimba, nem vou lembrar todo mundo, Dida, enfim. E aí é um ensinamento do Hélio, não meu. Na hora de se trabalhar, você tem que ser honesto consigo mesmo. Independente de salários, know-how, fama, o elenco tem que ser formado e o time tem que ser montado pelos melhores atletas e aqueles que dão a melhor resposta. É isso que faz com que você durma tranquilo e, consequentemente, que o seu clube, seu time renda, por mais que muitos digam diferente e torçam até para que algo contrário a isso aconteça. Então, para isso tem que ter um know-how, tem que ter uma costa larga, assim, costa larga para levar porrada, né? Costa larga de apoio não, para levar porrada e aguentar, como os grandes treinadores aguentam a cobrança, a pressão, porque quando os resultados acontecem, e é só isso que segura eles e todos nós, todo mundo se acalma e aí aparece um monte de pai dos filhos bonitos, né? Aí do Gama, voltar para trás tudo de novo. Tive que ir para Novo Horizonte, Pameri,
A primeira eu fui lá em Santa Catarina, num time da segunda divisão, e a gente conseguiu acesso lá com bons atletas também, que depois foram para clubes bons da primeira e da segunda divisão. Aí fui eu e o Adilson, que era o treinador do Goiás, quando eu estava no sub-20 do Goiás, ele me convidou para ir e eu fui. Então eu já comecei a rodar fora do estado, né? E lá a gente conseguiu esse acesso, né? E de lá vim para o Novo Horizonte de Ipameri, também num ano muito bom, chegou na final do Campeonato Goiano. E daí eu já fui para o esporte, que eu acho que foi o pico da minha carreira. Quando eu comecei a realmente subir, a gente conseguiu se estabilizar aí por uns 6, 7 anos em times bons da primeira e da segunda divisão. No esporte, eu tive um monte de experiências legais. Tive uma muito boa, porque eu cheguei no esporte muito jovem, ainda 25 anos, para comandar atletas, a maioria deles mais velhos do que eu. E tinham 3 atletas, estou tentando lembrar quem que era o terceiro aqui. Esse aqui era o Nildo, o Kleber Santana, que Deus o tenha, virou meu amigão, faleceu com o voo da Chapecoense, né? Mas eram os 2 e tinha mais um, eles eram tudo aqueles cri-cri, sabe? Crenqueiro, reclama de tudo, os caras gente boa. Mas só que quando eu cheguei, aí o que eu pensava? Os caras estão reclamando, eu tenho que bater neles para não perder o comando, que eu sou jovem, eu sei que os caras vão querer deitar em mim. Mas não era porque era o jeito deles mesmo. E lá em Recife, até hoje tem esse costume. As churrascarias, as lojas patrocinam os atletas, e aí eles usam todos os momentos que eles podem para pôr o boné, para dar entrevista, para... Aí, nesse dia, por exemplo, era um regenerativo, e os 3 de boné, cada um com um boné diferente. Eu falei, não, pode tirar o boné, pode tirar o boné. Aí, um já gritou, não vou falar o nome, um já gritou, não vou tirar não. Vai tirar o boné, eu acabo o treino de todo mundo. E aí você resolve com seus companheiros aí. Ou ele tira ou acabou o treino. Aí ele não tinha como, né? Ele tirou, ficou bravo, me xingou. E depois disso ficou ótimo, porque ninguém usava mais. E aos poucos a gente foi conversando. E esses caras que eu peguei no pé no começo foram os caras mais bacanas comigo em toda a nossa temporada lá. Foram quase 2 temporadas, um ano e meio. E esses caras foram muito gente boa comigo, porque eram guerreiros dentro de campo e eram batalhador fora de campo. E o que eu aprendi? Que, como eles estavam me questionando, eles questionavam tudo. Eles eram caras que brigavam pelo que era certo. E esse tipo de atleta é a melhor coisa que tem, porque vestiário não bagunça com eles, imprensa não bagunça com eles, ninguém fala mal nem deles e nem da gente. Eles brigam por nós onde quer que eles estejam. Então, eram atletas que a gente tinha como parceiros nossos do processo, do projeto. E no começo eu errei, né? Eu identifiquei errado. E isso é uma coisa bem interessante da gente rapidamente identificar quem são os caras corretos, quem são os caras bons, quem são os caras que nos ajudam no vestiário, porque vestiário é o mais importante do futebol. Se você perder o vestiário, você perde no campo. E se você tem o vestiário do seu lado, tem o controle, seja seu mesmo, seja com algum atleta controlando para que não tenha fofoca, conversinha e nem corpo mole, aí as coisas acontecem. Então a gente passou aí um ano e meio, fomos campeões, foi um ano maravilhoso. Série B nós ficamos em terceiro, um ano bem complicado, questão de arbitragem. Tinha Palmeiras e Botafogo, a gente ficou em terceiro, mas nós éramos o segundo time. Mas mesmo assim não subimos. Copa do Brasil também, da mesma forma, semifinal contra o Flamengo, num ano que o Cruzeiro ganhou a tríplice coroa, mas nós teríamos condição de ser o vice-campeão, porque nosso time era melhor do que o Goiás e do que o Flamengo.
mas gol impedido aí do Flamengo nos tirou da final. Enfim, foi um ano muito bom. E no outro ano a gente teve a reformulação desse elenco nosso aí de 2003. 13 jogadores, não me lembro, foram para a Série A. Saíram quase todos os titulares, e mais 2 ou 3 dos que não eram titulares, mas todos foram para a Série A. E a gente teve que reformular, tivemos jogadores emprestados vindo do Vitória e outros contratados do interior e tudo, então foi um momento bem complicado ali o início do estadual do outro ano. Como ainda não estava firme assim de poder ficar em casa, né? Nesse período entre esporte e até o próximo clube que nos convidasse, eu vim para o Atlético Goianiense na sua reabertura, o Atlético voltando na terceira divisão do Campeonato Goiano, abrindo as portas e reerguendo, o professor Ader Baulano. Aí a gente estava montando o time para voltar, para o Atlético voltar a participar dos campeonatos. Só que fiz só a pré-temporada e vim embora, porque o Fortaleza nos chamou e a gente foi para o Fortaleza, que hoje não, porque eu acho que o Vila Nova eu já trabalhei mais tempo, mas por muito tempo foi o clube, o Fortaleza foi o clube que eu mais trabalhei. Foram 5 anos seguidos que eu passei por lá, 2004, 5, 6, 7, 8, 5 anos. A gente fazia alguns eu fiz estadual, outros eu fiz só brasileiro, mas todo ano eu estava lá. Acho que eu fiz 2 vezes o ano inteiro só, e as outras 3 eu fiz só brasileiro, sendo 2 da Série A e 1 da Série B. Então, assim, primeiro ano, na chegada nós já foi muito interessante, porque nós somos, já viu ser campeão sem jogar? Mais ou menos isso. Fortaleza ia pro jogo, o Ceará entrava na justiça. Aí outra vez o Ceará ia, o Fortaleza entrava. E nessa nós fomos pro estádio umas 3 vezes. Aí agora, quando eu estava lá, por último, 2015, eles foram dar o título daquela época lá. Mas foi um ano muito bom também, 2005, com um elenco bem legal, uma experiência muito boa na Série A, assim, um ano bom de ficar, acho que 13º, né? Um campeonato tão corrido como é. Isso foi um ano que nos abriu portas em outros lugares. No Fortaleza tem várias passagens, mas 2 são bem marcantes. Falecido Alex Alves, Vitória, do Cruzeiro ali, vocês vão lembrar. Ele estava já parado, fora de forma. Aí Paulo Isidoro, que jogava com a gente de Fortaleza, uma ótima pessoa e profissional também, e meu amigo assim, em particular. Aí o Paulinho chegou e falou, Jânio, você consegue condicionar ele? Eu falei, eu consigo. Aí se eu falar com a diretoria para ele vir para cá, você dá o treino para ele separado aí até ele condicionar? Só para ele não ficar em casa, só para ajudar. Eu falei, tranquilo. Só que depois que ele vier, nós vamos condicionar ele e nós vamos chegar na diretoria e falar, ó, ele tem condição de jogar agora. Vocês não querem ficar com ele? Porque ele tinha qualidade, né? E aí a gente fez exatamente isso. A gente condicionou ele e aí a gente conseguiu contratá-lo. E uma coisa assim que foi, nossa, inesquecível. O primeiro jogo no Alcides Santos, que é o campo lá do PC, que é o campo onde o Fortaleza treinava, hoje eles estão no CT, né? A reabertura, depois de anos, só jogavam lá na época, bem lá atrás, lá. E aí, primeiro jogo lá, quem me faz o gol? Primeiro jogo do Alex. Ele fez o gol, um golaço, aquele voleio tradicional dele. Subiu no alambrado e quando ele veio pro banco para me abraçar junto com o Paulo, foi assim, das cenas mais bonitas assim, da minha carreira inteira.
entendeu? Então, assim, ele faleceu, né? Teve uma doença depois disso, logo depois, um ano depois, ou dois, não sei, foi para Itu ali tentar tratar e morreu lá mesmo. Mas o futebol dá muito isso pra gente, sabe? Essas oportunidades da gente ajudar as pessoas, da gente dar a mão, que é o que eu estava dizendo lá, é um ciclo de amizade. É um ajudando o outro e é assim que a gente se molda na carreira e ajuda muitos. Alguns não retribuem, alguns nem vê o valor depois na frente, mas eu fui muito ajudado. Muitas vezes a gente é até injustiçado, assim, de ninguém sabe o que passa dentro do coração da gente, né? O que passa dentro dos nossos sentimentos, por quem a gente tem gratidão, né? Mas é através dessas atitudes aí que a gente às vezes demonstra, né? E agora outra passagem em Fortaleza, que poderia ser em qualquer lugar, é porque aconteceu lá, então eu vou falar de lá. Chegou uma comissão nova, a comissão que me bancou, que falou, olha, pode ficar porque eu era permanente do clube, né? O seu Zete, eu fiquei lá uns 5 rodadas, eu e o Cezinha lá comandando o time, lateral zagueiro. Aí a gente ficou, depois falou, por que não estão contratando treinador? Aí o diretor de futebol me falou, é porque a gente quer que você fique e ninguém está aceitando vir sem preparador físico. Então nós precisamos contratar alguém que a gente queira, mas que também aceite vir. E aí trouxeram o Zete. O Zete deixou o Atlético Mineiro para vir para ali. Quando o Zete chegou, esse eu vou falar o nome porque não é qualquer um que faz isso, eu estava concentrado e ele chegou na concentração, no hotel lá na Praia do Futuro. E eu saindo do café da manhã, cruzei com ele e falei, ô Zete, deixa eu falar com você, eu sou o Alexandre. Você fica muito tranquilo, porque eu sei que é uma coisa natural. Se você quiser que eu saia, você traz o seu preparador físico. Ou então, como ele já tinha levado, na verdade, para ele ficar de auxiliar. Aí ele falou assim, então você passa ele para primeiro, eu saio, fica à vontade. Eu falei, Alexandre, vai ficar do jeito que tá, tem espaço para todo mundo, nós vamos trabalhar juntos, nós já sabemos do seu trabalho e vai ficar dessa forma. Cara, isso é uma coisa assim muito difícil de acontecer, entendeu? Eu já tive isso em outros clubes, quando o treinador vem sem preparador físico, tem preparador físico que já vem querendo te derrubar, tem treinador que vem te escanteando. Eu não sou muito disso, porque quando me escanteio eu já vazo também. Mas o Zé, só se vocês conhecessem, pra vocês entenderem do que eu estou falando. É um gentleman. Ele e o Silas, que eram os dois da comissão, são fora do normal em educação e fineza. Mas isso é uma coisa bacana de vocês se prepararem, porque quando você é do clube, você vai lidar com isso aí várias vezes, de chegar em treinadores e toda vez você tem que se adaptar novamente a uma nova filosofia de trabalho e nem todos vão gostar do jeito que você trabalha também. A gente tem que se adaptar sempre. Mas, continuando aqui, que eu na verdade nem falei o que eu queria falar, o Zé saiu, depois acabou o brasileiro e pro estadual ficou o Silas. E aí veio o irmão do Silas. Vou falar também, porque esse não vai brigar comigo não, são pessoas que eu ainda sou muito amigo, eu sei que não vão brigar. Aí eu não conhecia o irmão do Silas, o Paulo, eu não tinha convite com ele. E eles são totalmente diferentes. O Silas é mais calmo, é tranquilo, o Paulo mais explosivo, mais tipo eu, assim. E aí teve um dia que tinha um treino separado. Eu estava na piscina e no gelo lá com os atletas e outros estavam trabalhando no campo. É perto esse espaço, sabe? Dá para se comunicar assim, gritando um com o outro. Aí ele veio, era no começo já do nosso trabalho. Ele veio e me deu um grito. Alexandre, manda fulano pra cá.
Eu lembro até quem é o jogador. Eu falei, mas nós não decidimos dentro da sala que ele ia ficar comigo. Não me interessa, manda pra cá agora, o treinador tá pedindo. Bicho, por Deus. Do jeito que veio, voltou. Eu briguei, falei, estão muito bagunçados, que desorganização é essa, não sei o que e tal, retruquei. Se vocês conhecerem o Paulo, vocês vão entender que o grito dele, o jeito dele falar, não tem nada a ver com agressividade, com má educação, que é um coração tamanho do mundo, mas é o jeito da pessoa falar. E o ignorante aqui, o doido aqui, nem para saber disso, né? Porque hoje, 10 anos passou isso. Eu retruquei de uma forma agressiva e a gente ficou com um clima ruim alguns dias até a gente conversar. Hoje a gente é tão amigo que a gente vai para casa um do outro, se fala toda semana, e isso tem 10 anos que acontece assim, além de já termos trabalhado outras inúmeras vezes juntos. Mas o que eu quero mostrar para vocês disso daí? O mais rápido possível se identificar ou identificar as pessoas que estão chegando quando você está no clube, ou quando você chega no clube, identificar as pessoas de lá, para que você monte uma situação e um ambiente bem favorável para o trabalho. Isso é fundamental para que as coisas deem certo e caminhem com mais tranquilidade. Que ambiente tranquilo, calmo, leve facilita muito o desenvolvimento do trabalho e os resultados positivos também. Entendeu? Vamos seguindo aqui. Vou indo mais um pouco. Não dá para passar todos os clubes não, depois eu faço mais. Fortaleza, cada ano nós somos para um lugar diferente. Um ano eu fui para o Vila, outro ano do Vila eu já falei alguma coisa. Eu vou lá para o Juventude. O Juventude, algo mais marcante para mim, tem uma situação de atletas lá bem marcante, que até hoje ela é bem conhecida no futebol brasileiro, que é uma situação de racismo, né? Mas conhecendo o atleta, na verdade eu conheço os dois atletas, até o irmão dele jogou comigo na base e o outro é meu amigo hoje aqui em Goiânia, porque ele é de Goiânia, e o outro que foi punido, né? A gente sabe que aquele momento de bobeira assim, porque é um cara do coração tamanho do mundo, era o líder do nosso grupo, era um cara bacana, sério e de altíssimo nível de seleção brasileira, de clubes grandes. Mas enfim, isso não é o que eu quero falar. Quando eu cheguei lá, na preparação física, a gente tinha um auxiliar de preparação física e um outro profissional que ficava na musculação. Esse profissional que ficava na musculação, ele era iniciante mesmo, assim, ele não vinha para o campo, ninguém deixava, eles não tinham esse costume lá de vir para o campo, e então ele era muito pouco utilizado. E assim que eu pude, eu comecei a trazê-lo para o campo. Como? Não tem ninguém na academia, vem para o campo, vamos trabalhar em 3, às vezes precisa, tem um atleta em reabilitação, de fisioterapia, tem um grupo trabalhando porque não foi para o treino principal, e tem alguma observação para fazer, tem algum scout para fazer, na época tinha isso. Enfim, você fica com mais profissionais para fazer um mesmo trabalho e aumenta a qualidade. Se você tiver um atleta lá que está em reabilitação, você faz lá em cima, em vez de mandar para mim, você já traz e acompanha, se não tem mais ninguém na academia. Então, é utilizar os outros profissionais que você tem no clube para você conseguir melhores resultados. Com isso, esse profissional mostrou que ele estava mais motivado e com mais bagagem, com mais capacidade do que o segundo. Naturalmente, eu poderia pedir no futuro que trocasse ou que tirasse, mas eu não faço isso, até porque o segundo era muito bacana também. Cara muito legal, muito prestativo e muito bom e com muito tempo de casa, mais do que nós dois. Mas naturalmente aconteceu que o segundo pediu para sair, para ir para um clube ser o primeiro, um clube menor, mas onde ele era o principal,
e o outro ficou de segundo. Em alguns momentos, depois que eu saí, ele assumia, sempre que precisava, entre a vinda de um treinador de outro, de um preparador físico de outro, ele assumia por alguns jogos, então já foi pegando experiência. E hoje ele é um cara que está rodando aí, está até no exterior, está na Coreia, mas com experiência bem maior e bem legal, e por causa lá do início, né, de uma abertura de portas que a gente fez, e isso eu faço em todos os lugares. Sempre que eu chego, que eu posso alavancar algum guri, algum profissional que está ali esperando a oportunidade, eu saio, eu falo com o presidente, eu estou saindo, mas o que está ficando é melhor do que eu, deixa ele aí, põe ele no meu lugar, não precisa contratar outro. Isso é uma função nossa também, e eu já estou mais rodado, eu posso fazer isso sempre, né? E busco fazer isso para dar oportunidades para quem está iniciando.